Olá, gente! Vamos começar uma live já já. Hoje vamos falar da precarização da educação física. Não serve só para o pessoal da educação física, né? Que é, sim, o principal interessado, mas também porque é muito legal a gente entender o que está acontecendo. Por que alguns professores falam que o dia 1º de setembro, que é o dia do profissional de educação física, não me representa? Qual é a diferença do profissional de educação física para o professor de educação física? Por que a educação física está no buraco que está? Né? Que ela está tão precarizada. Os valores estão indo lá para baixo. Cada vez tem profissionais que estão cobrando menos, né, pelo serviço. Então a gente vai falar um pouquinho disso, né, com o Emanuel, que já tá aí, pra gente falar mal do CREF e do CONFEF, né, gente? É pra isso que a gente vai vir aqui, pra gente falar mal deles com embasamento, né? Porque a gente não vai falar, eu falo mal sempre, mas hoje a gente vai falar mal de verdade, né? Mas é pra, assim, né, brincadeiras à parte, porque a gente vai falar mal mesmo, pra gente entender o que acontece, o que aconteceu quando a educação física se profissionalizou e foram criados os conselhos regionais, o Conselho Federal. Isso realmente melhorou a vida do pessoal? Não tô falando de dono de academia, né? A gente tá falando de nós aqui assim, né? Trabalhador. Melhorou nossa vida? Realmente isso ajudou a melhorar a área, a trazer benefícios para os professores que viraram profissionais. Então é mais ou menos disso que a gente vai falar, mas que hoje mesmo eu só vou fazer pergunta. Que quem vai vir aqui falar mesmo, é o Emanuel. Já ele tá aí, então a gente vai entrando, vocês vão ver na minha cara, né? Então eu já vou lembrando aí vocês de compartilharem aqui. Já ele tá aí, eu entrei um pouquinho antes pra ir dando tempo de vocês entrarem, da gente ir conversando. Já ele se apresenta, e aí também a gente vai discutir isso. Não vale só para educação física, tem outros, né? A nutrição tem conselho, a psicologia tem conselho, a medicina tem conselho, a fisioterapia tem conselho, todos nós temos conselhos. Será que eles agem em nosso favor? Será que eles estão ali preocupados realmente com a nossa conduta, com a conduta dos profissionais? Agora tem tanta rede social, tem tanto profissional, tem tanta gente, né, de tantas áreas aí nas redes, mostrando seu trabalho. Nosso código de ética da educação física é patético, né? Então, será que poderia melhorar isso? O que esses conselhos todos trazem aí de benefício ou de problemas pra gente? Então, a educação física, ela hoje é dividida, tem a licenciatura, que forma os professores de educação física que vão atuar na área escolar, e o bacharelado em educação física, que forma os profissionais em educação física, que vão atender todo o âmbito fora da escola, né? Então, a gente já tem essa divisão, e aí com essa divisão vieram os conselhos, e aí esses conselhos trouxeram o profissional de educação física, incluíram a educação física na área da saúde, e aí houve uma segregação muito grande. Professor de educação física de escola é uma coisa, e os profissionais que atendem qualquer outra área viraram outra coisa. Então, teve uma segregação enorme. Assim, tem muita gente que faz uma coisa, não tem noção nenhuma da outra, né? Não consegue trabalhar nas duas coisas, porque a gente realmente, quando vai para o bacharelado, a gente ignora por completo a área escolar. E o que isso traz para a educação física? Porque, na verdade, na academia, no esporte ou na escola, nós somos professores, a gente não deixa de ser professor. Por que quando a gente vira profissional, a gente deixa de ser professor? Né? A gente comemora os 2 dias, os conselhos comemoram os 2 dias, o dia 1º e o dia 15, né, de outubro, 1º de setembro e o dia 15 de outubro. Será que não dá pra gente ser só professor? Agora os conselhos querem que os professores, nós que somos profissionais, a gente paga os conselhos, os professores não. E agora os conselhos querem que os professores das escolas paguem os conselhos, que eles sejam obrigados a pagar o conselho para poder participar e exercer a sua profissão, né, nas escolas. Será que isso ajuda alguma coisa? Traz benefício pra gente? Vamos esperar. Se, Emanuel, você estiver aí, que eu não vi você entrando, grite pra eu te colocar aqui, porque não estou te vendo.
E aí já vão deixando suas perguntas se vocês tiverem, que a gente vai lendo aqui no chat. Vamos debater um pouquinho disso aí. Vai ficar gravado, depois vai virar áudio, vai lá pro podcast para vocês poderem ouvir. Aí fica, eu acho que fica muito mais fácil do que assistir a live. E ele chegou. Vamos colocar ele aqui para participar dessa coisa toda. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver. Vamos, Instagram. Já falei horrores aqui até você. Desculpa, Camila, eu tive que reiniciar o celular, né? No momento da execução, tudo dá ali aquele. Exato, é bom, porque a gente começa na hora, deu tempo. Que ótimo. Tudo bem? Tudo ótimo. Muito obrigada por você ter aceitado fazer essa live aqui. Já estava aqui, o pessoal já estava entrando aqui, já falei que a gente hoje tem na educação física, né? A gente tem o bacharelado, tem a licenciatura, teve essa segregação que hoje fica muito forte, uma coisa, outra coisa, parece que não são nem dentro da educação física, né? Parece que são faculdades diferentes. A gente teve a criação dos conselhos, a inclusão da educação física na área da saúde, que agora tem essa coisa de querer cobrar dos professores, que hoje não tem que pagar o conselho, que tem a obrigação de pagar o conselho para exercer sua profissão, exercer seu trabalho. Queria que você se apresentasse aqui, né? Eu sou a Camila, sou do exercício e julgamento, sou formada em educação e licenciatura e bacharelado, mas só atuei na escola no estágio, não atuei no FAIS, onde só atuo como professora, né, particular e dou aula em grupo. E quero que você se apresente aí pra galera, pra gente começar esse bate-papo, começar a falar mal do conselho, que é pra isso que a gente veio. Primeiro, Camila, eu queria agradecer a você aí o espaço, né? Parabenizar pelo seu trabalho, que é um trabalho excelente, que eu acompanho, né, pelo Instagram. Acho que é um debate que a gente precisa difundir, né? E eu acho que assim, né, esse espaço de difusão faz parte também da nossa construção política, né, enquanto professores, seja no campo formal quanto no campo não formal, né, de ensino. Então, agradecer para a gente conseguir fazer um debate, sobretudo agora, em relação ao conselho, né, e te parabenizar pelo trabalho, né, que é fundamental. Então, o meu nome é Manuel Candal, como a gente já divulgou, e eu sou formado como professor de educação física pela UFRJ, né? Mas, na verdade, quem me forma enquanto professor, politicamente como ser humano, é, sobretudo, o movimento estudantil da educação física, né? O MEF, a Executiva Nacional dos Estudantes de Educação Física, né? Que traz ali um debate, que é um debate que tem uma carência muito grande dentro da nossa formação, que é, primeiro, a nossa formação como docente, como professor, sobre as perspectivas político-pedagógicas e, sobretudo, como trabalhadores e trabalhadoras do nosso campo, né, que passa ao largo, né, da nossa formação e não se resume ali às quatro paredes da sala de aula, né, não dá conta. Então, o movimento estudantil foi fundamental para esse processo formativo, né? Fiz parte da gestão da Executiva Nacional de Estudantes de Educação Física como coordenador e, com certeza, foi o central para a minha formação no nosso campo crítico, né? Fiz mestrado também na educação, na UFRJ, não na educação física, na educação, né? Mas na grande área da educação. E hoje sou professor da rede municipal do Rio de Janeiro, né? Atuando na Escola Municipal de Smith, aqui na terceira CRE, né? Sobretudo com segmentos, com o primeiro segmento do ensino fundamental e o sexto ano. Então, quarto ao sexto ano eu trabalho hoje, mas já trabalhei com creche, com berçário, com pré-vestibular, pré-militar, então, passando aí já por todos os segmentos na educação formal, né? Então, essa é a minha apresentação básica aí. Então podemos acabar lá, gente, porque nessa apresentação toda aí não tem mais o que dizer. Eu queria que a gente começasse a falar. Nada, tem muita coisa. Muita coisa. Tem muita Eu queria coisa. que a gente começasse por uma coisa que eu acho. A gente acabou, estamos em setembro ainda, né? Passamos aí o fatídico dia 1º de setembro, que se comemora o Dia do Profissional de Educação Física. E eu sou a pessoa que, desde que comecei a seguir o seu trabalho, que eu acho muito fantástico, tem o trabalho da Amanda também, que eu gosto muito, e tem uma galera aí que eu comecei a seguir, porque eu entrei no seu perfil, fui vendo todo mundo fez. E que a gente tem
esse movimento de, né, o dia primeiro não me representa. E confesso para você que desde que comecei a seguir vocês, eu coloco ali, né, faço ali o meu post do dia primeiro, porque a rede social em si, profissionais da nutrição, da psicologia, fazem essa ação no dia primeiro, né, tem esse dia primeiro como mesmo o dia de comemorar. E eu fico ali, eu posto, mas eu fico incomodada, porque eu vou acompanhando aí o movimento de vocês e acho super importante. Então eu tenho postado, mas com alguma crítica a esse dia primeiro da mesma forma. Não tenho o embasamento que vocês têm, nem ouso tentar fazer uma coisa muito profunda. Mas eu queria que você explicasse pra gente agora no comecinho, por que esse dia primeiro não nos representa? Perfeito, Camila. Então, acho que é isso, assim, né? É um dia em quem se aprofunda ali sobre a origem dessa data, que é um dia contraditório, né? Claro, a gente vai acolher o carinho, né, das pessoas que vão parabenizar a gente, etc. Mas é um momento, sobretudo, de difundir um debate, que é um debate que fica esquecido porque o setor hegemônico não quer fazer, né? Porque se colocar, e aí no caso eu estou falando do sistema Confef-Cref, se colocar esse debate, coloca eles à berlinda, né? Então, o dia 1º de setembro para a gente é um momento de difusão política, de dizer, como os camaradas aí do MNCR, que é o Movimento Nacional contra a Regulamentação, no núcleo Macapá, a gente entende que não é um dia que nos representa, né? E aí eu queria falar um pouquinho sobre o porquê e, sobretudo, algumas diferenças até terminológicas, mas que têm um sentido direto em relação ao nosso mundo do trabalho. Então, assim, primeiro, dia do profissional de educação física. Qual o problema que a gente tem com tal profissional? É o seguinte, o Confef-Cref, o sistema Confef-Cref, ele nasce a partir da Lei 9696 de 98, né? Onde a gente vai ter, naquele momento, uma difusão grande de uma sociedade cada vez mais querendo flexibilizar as relações de trabalho, os direitos dos trabalhadores. Né? Então, aquela lógica de direito a férias, piso salarial, né, 13º, etc., começa a ir por terra, a cair por terra, e a gente vai vendo um processo de precarização a partir da difusão do que a gente vive hoje, que é o neoliberalismo, que é uma das paradas, inclusive, que uma prática corporal, que faz parte aí da nossa análise, simboliza bastante, que é, por exemplo, os entregadores de bicicleta, etc., etc., que são completamente alheios a qualquer tipo de direito trabalhista. Né? Então, nesse contexto, em 98, a gente vai ter a criação, né, do Conselho do Sistema Confef-Cref, difundindo também na nossa profissão uma relação cada vez mais liberalizada das relações de trabalho. O que eu quero dizer com isso? Parecem palavras difíceis, né? Mas é o seguinte, é uma redução dos direitos dos trabalhadores, professores e professoras de educação física. Por quê? Porque ao reconhecer a gente como profissionais, isso flerta diretamente com uma relação, né, de mundo no trabalho liberal. E isso faz com que a gente não se reconheça, por exemplo, como professores e professoras, né? E tira da gente a identidade docente, tira da gente uma relação, primeiro, que tem a ver com a nossa formação na graduação. Então agora a gente, né, mesmo com essa divisão do bacharel, licenciatura, etc., o cara no bacharel, ou então, enfim, na própria licenciatura, quando ele entra lá, ele nem lembra que pode ser professor. E ele nem lembra que na academia ele também é professor, que no clube, na piscina, em qualquer outro lugar é professor. O que ele quer ser? Ah, eu quero ser o coaching, o personal, o atleta, né? E isso faz parte desse projeto de liberalização da profissão, que nos chama de profissionais e tira da gente a identidade de professor. Né? Então isso é um primeiro debate fundamental. Né? Quando eu falo que todos nós somos professores, é porque eu estou entendendo que a educação física, o nosso campo de intervenção, né, a educação física especificamente, ela tem uma essência. Essa essência, ela é pedagógica. Ela é uma porque quando a gente está lá na academia, dando aula, ou no clube, ou na piscina, etc., qual é a relação que a gente tem ali? É a de ensino-aprendizagem. É claro, a gente vai se instrumentalizar dos elementos da saúde, da biomecânica, da cinesiologia, mas a gente tem que se instrumentalizar, sobretudo, dos elementos da pedagogia, da didática. A gente precisa saber que o nosso estudante, o nosso aluno, que está no ensino não formal, que está fora da escola também, se tu chegar para lá num discurso meritocrático, um discurso escroto, um discurso excludente, ele simplesmente não vai
ter um processo de ensino-aprendizado. Então, o primeiro elemento central é a gente entender que nós somos professores. Por isso temos divergência com o termo profissionais, porque liberaliza a nossa profissão. Esse é o primeiro debate. O outro debate é profissionais da saúde ou da educação? Também, um debate central, que também temos divergências claras com o CREF. O CREF acha que reconhecer a gente como profissionais da saúde vai valorizar o nosso campo. Para mim, e para todo o campo crítico da educação física, entende que isso, na verdade, é um fetiche. É um fetiche do jaleco branco, de tentar se enquadrar como médico, como não sei o quê. Gente, a gente é professor, sobretudo. E é exatamente essa denominação que nos garante direitos. É exatamente essa denominação na relação de ensino-aprendizado que faz a gente se diferenciar das outras profissões, né? Então, a gente lida, obviamente, com os elementos da saúde, né? A gente intervém no campo da saúde. Mas a gente é, sobretudo, do campo da educação, né? Então, nesse sentido, a gente tem essa reflexão. O dia 1º de setembro a gente diz que não nos representa porque é o dia da criação do conselho. E por que esse conselho não nos representa? Esse conselho, ele é formado, sobretudo, por empresários da indústria fitness, né? E isso é desde sempre. Se a gente abrir, e aí olha só, eu vou trazer dados concretos e vocês dos outros estados, né, dos outros CREFs, né, dos outros regiões do CREF, podem pesquisar também. Eu vou trazer aqui do CREF 1, que é onde eu atuo, né, que é aqui Rio de Janeiro, Espírito Santo, né. Gente, se a gente pegar os conselheiros do CREF, a gente vai ver uma forte relação ou com a universidade privada, com a educação privada, ou com a indústria fitness. Vamos lá. Aqui no CREF 1, a gente tem Alexandre Trindade. Isso aqui são dados públicos, tá? Tá lá no site, conselheiros, se pegar no CREF. Alexandre Trindade Ramos é coordenador-geral da Educação Física da Estácio. Valdir Rocha, coordenador-geral da Educação Física Castelo Branco. Diego Gonçalves, Daniel de Carvalho Guimarães, gerente nacional da Bodytech. Arcélio Ramos, coordenador-geral da Cor Perfeito. Renata Rodrigues Ferreira, gestora da Companhia Atlética. Isso é só no CREF 1. Gente, eles têm uma relação direta com o setor privado. O que vocês acham? Que eles vão aumentar a nossa hora-aula? Vocês acham que eles vão garantir os nossos direitos? Ou eles vão apontar para o próprio sentido lucrativo das suas próprias empresas que representam? Então, não nos representa o Conselho Regional, o Conselho Federal de Educação Física, porque eles se relacionam diretamente com interesses de classe. E não é o interesse do trabalhador, trabalhadora, professor e professora de educação física. São interesses empresariais que fragmentam o nosso campo, colocam um contra o outro. Então, não, tu é da licenciatura, tu é do bacharel, blá, blá, blá. E aí, né, desculpa assim, né, o conflito rola, né, e a gente vai ter essa divisão clara. E, sobretudo, traz aí pra gente um outro elemento, né, Camila, que é o elemento da caça aos leigos. Um papel policialesco que o CONFEF-CREF tem organizado, dizendo que eles super são necessários para a nossa área porque eles caçam os leigos, né? Que eles vão atrás e fiscalizam. Olha só, primeiro de tudo, acho que é um debate fundamental. Ninguém no campo crítico quer que, obviamente, pessoas, né, irresponsáveis com o corpo dos outros, etc., etc., saiam por aí dando aula. Não se trata disso. A gente do campo contra-hegemônico sempre lida com fake news, né? Você provavelmente, no trabalho lindo que você faz em relação a um debate inclusivo de corpo, etc., já deve ter ouvido falar da galera da saúde mais reacionária que, peraí, mas então você romantiza um corpo diferente? Então, tem esse fake news aí, né? Então, é isso. O campo do debate da regulamentação, isso aí também tem. Eles colocam pra gente, então quer dizer que vocês querem que vire oba-oba. Não é questão de virar oba-oba. A questão é outra. A valorização da nossa profissão não passa pela regulamentação da profissão, passa pela regulamentação do trabalho e da garantia do direito. Não é prendendo meia dúzia de gato pingado ali, aqui, não sei o que lá, que vai valorizar o nosso campo. Isso está claro no próprio site do CONFEF-CREF. Tem uma pesquisa, né, que eles mostram, eu vou pegar daqui a pouquinho o dado real, né, pegar o dado com link, etc. No próprio site do CONFEF, que eles mostram que desde a criação do sistema CONFEF-CREF, houve um decréscimo, por exemplo, do valor de hora-aula das academias. Então, que valorização é essa, cara?
Que valorização é essa que se coloca, né? Então, estava falando das fake news, né? Eles dizem que a gente quer... Não se trata disso, mas a gente precisa, Camilo, ter um cuidado muito grande, porque o sistema Confef-Cref se acha dono da cultura corporal. O que é a cultura corporal, né? A gente defende esse debate e essa perspectiva de que a educação física intervém pedagogicamente no campo da cultura corporal. E a gente está falando não só esporte, exercício físico sistematizado. A gente está falando todas as práticas corporais construídas, etc, etc. Mas a gente não é dono da cultura corporal, porque a cultura corporal existe antes da educação física. Vamos lá. Capoeira. A capoeira... Exato, né? A dança, as ginásticas, todos eles existem antes da educação física. Então, assim, tipo, a gente vai chegar para um mestre capoeirista no quilombo, né, no interior do estado, etc. O CREF vai bater na porta e falar que ele está exercendo ilegalmente a profissão? Vai chegar no... Pois é, bizarro. Como já fez e como já aprendeu mestres da cultura popular. Vai chegar no jongo da Serrinha, né, lá para o pessoal do jongo da Serrinha e vai prender todo mundo porque tá, né? E aí eles, não, mas tem um provisionado. A questão é que esses povos não precisam de legitimidade de um sistema de empresário. Eles existem muito antes da existência da própria educação física, né? Então, primeiro, é preciso ter cuidado com a cultura popular, sobretudo com os mestres da cultura popular, porque eles, de forma oportunista, já... E é isso, para ganhar mensalidade, né? Roubar a gente duplicado. Rouba no nosso trabalho, na nossa exploração e também na anuidade. Eles, então, assim, tipo, primeiro esse elemento da valorização dos mestres da cultura popular. E o outro elemento é que esse papel policialesco, né, ele vai trazer aí um inimigo errado. O inimigo, nosso inimigo central, é exatamente a precarização da nossa profissão, é a ausência de direito, é a não regulamentação, é uma hora-aula de R$7 nas grandes redes de academia, né, é não ter direito às férias, porque a gente tem que trabalhar em 4 academias, 4 personal, blá, 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 é não ter direito a respirar e a viver, né? Isso precariza a nossa profissão. Não meia dúzia de leigo, etc, etc. E aí, beleza, vamos dar um encaminhamento para esse pessoal. Claro que a gente não quer que, esteja ali na musculação, o pessoal fazendo coisas, né, que vão machucar o outro, etc, etc. Beleza. Gente, existe um Ministério Público. O que é o sistema Confef-Cref? Eles simplesmente fazem a intermediação com um papel todo policialesco, né, todo mediatizado. Eles pegam essa denúncia e denunciam ao Ministério Público. A gente pode denunciar diretamente ao Ministério Público. É isso, né? Sem um parâmetro, um aparato extremamente lucrativo para esse campo, né? Para esses empresários. Enfim, estou falando muito, acho que deve ter umas coisas aí. Eu vou aqui dar vou trazer aqui algumas coisas que vim pensando acima de falando. Eu dei uma aula recentemente num curso de nutrição para a população mais. Eu fui ler, né, as diretrizes da educação física. Lá do ensino, tem toda a diretriz da educação física. Aquilo é lindo. Tudo que a gente, hoje, no meu trabalho, as pessoas têm o mesmo pensamento no trabalho que eu. A gente luta para que a educação seja, é o que está escrito lá, e que ela deveria ser. Os parâmetros curriculares nacionais têm lá da educação. Se a gente vai ler tudo aqui, a gente tenha um cuidado com o cidadão de uma maneira integral. Então, é desde a saúde do corpo, que já vem desde sempre. A educação física nasceu lá, né, para cuidar de corpos, para educar corpos, para literalmente moldar corpos. A gente nasceu lá. E a gente cuida da saúde dos corpos. A gente não quer mais educar nada. A gente quer ensinar e trazer esses corpos para uma diversidade. E eu acho que se a gente se baseasse naquilo, a gente consegue levar aquilo para todas as áreas da educação. Todas. E isso que você falou, né, dos leigos e tudo mais, o que eu acho é que a profissionalização da educação física, inclusive, perdeu muito disso tudo. Que você tem pessoas que vêm da dança, e a dança, ela tem uma pluralidade gigantesca. A cultura corporal, ela é gigantesca, a gente jamais vai conseguir agrupar todo mundo e juntar todo mundo e abordar todo mundo. A partir do momento que acho que a gente traz esse conceito de que se eu fiz faculdade, eu tenho mais propriedade para atuar do que você, eu acho que a gente diminui muito a qualidade de tudo isso.
Porque hoje a gente tem um lutador. O cara treina a vida toda para lutar. E aí o profissional de educação física, porque está lá como profissional e está lá como educador físico, ele se vê no direito de que porque eu estudei e eu posso dar uma aula de luta, você não deveria poder. E ele tem muito mais capacidade do que o outro que está lá só porque tem o diploma. Uma pessoa, o médico, ele tem muito mais capacidade do que o cara que tem o diploma. E hoje o diploma te dá o aval para fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Porque eu acho que, inclusive, a qualidade está cada vez pior, a formação está cada vez pior, e a gente está se afastando dessa educação física que deveria ser, em todos os lugares, o que a gente tem. Ensinar e aprender. De olhar para o indivíduo como um indivíduo e não como corpo. Para a gente formar um indivíduo na sua integridade e não só pensar numa estética corporal, num padrão, numa sociedade. Perverteu a educação física de uma forma que não tem salvação. Perfeito. Então, é isso, né, Camila? Esse debate que tu puxa é exatamente esse, assim. É da gente, em posse do diploma, e isso é muito reforçado pelo sistema Confef-Cref, se achar dono da cultura corporal. Isso é extremamente equivocado. É isso, assim, né? A gente sabe, por exemplo, que dentro das próprias lutas, né, o componente da cultura corporal lutas, a gente tem um processo de tradição, a gente tem um processo de hierarquia, a gente tem um processo filosófico em que, me formei em professor de educação física aqui e logo já sei tudo e eu sou mais importante que o mestre e tal. Não, cara, é isso, assim. A gente é um interventor pedagógico nesse campo também, mas respeitando que essas práticas corporais, essas manifestações culturais, elas têm a sua própria história, né? Então, o sistema Confef-Cref, ele tem uma dificuldade de entender, sobretudo porque nem a grande maioria, né, assim, pelo debate que eu já tive, nem consegue, por exemplo, definir o que é a cultura corporal. Essa é a realidade prática. Eles estão muito preocupados lá na quitina, miosina, blá, 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 e na gestão empresarial do marketing, né? E é isso, assim, o próprio debate epistemológico é muito frágil dentro do campo, né? E é claro que isso não torna eles ingênuos, né? Pelo contrário, eles são bastante espertos no sentido da margem lucrativa, né? Mas, nesse sentido, eu queria também puxar um pouquinho com você, assim, a recente aprovação da lei 248621. Não sei se tu acompanhou, Camila, que foi, enfim, um processo bastante complicado, com uma atuação da linha de choque ali, da linha de frente do CREF no Senado e na Câmara, né? Sobretudo personificado aí de uma forma bastante feia, assim, né? Pelo senador Romário, né? Que é aqui do Rio, infelizmente. Isso assim, consensos comuns do campo da educação física. Esporte é vida, esporte é saúde, blá, blá, vamos valorizar. E é isso, assim, tipo, E aí eles colocam um cara como o estudioso do campo da educação física, né? Então, assim, peraí, o ex-jogador é estudioso da educação física, mas aí tu vai lá no mestre da capoeira para aprender o mestre da capoeira, como já aconteceu na história do CREF. Então, é isso, assim, tipo, o treinador de futebol da Série A do brasileiro que não é formado em educação física. Eles fiscalizam, não fiscalizam, porque aí tem uma relação, né, financeira direta, né? Então, isso traz pra gente aí elementos de contradição muito grande dentro desse sistema empresarial, do sistema Confef-Cref, né? E aí, nesse sentido, tu fez o debate dos PCNs, né, dos Parâmetros Curriculares Nacionais, e eu diria que mais profundo do que a regulamentação, a legislação educacional, a gente tem a nossa própria produção teórica crítica, né? Como, por exemplo, a crítica esperadora, né? A metodologia crítica esperadora, construída pelo coletivo de autores lá em 92, que faz um debate profundamente crítico em relação ao como que a educação física se constituiu, né? Então, também uma possibilidade da gente se apropriar, né? E trazer um pouquinho sobre isso. E aí, só para a gente também ter referência de quem é que faz esse debate, né, Camila? Que eu acho que é legal que a gente difunda essas questões, né? O Movimento Nacional contra a Regulamentação dos Profissionais de Educação Física, né? O MNCR, é um instrumento, né? É um coletivo em que vem produzindo bastante criticamente, inclusive fazendo a análise do balanço orçamentário do sistema Confef-Cref, né? Fazendo a análise aí das articulações políticas do sistema Confef-Cref, né? Quem são os sujeitos por trás e quais são os interesses por trás desse sistema, né? A Executiva Nacional dos Estudantes de Educação Física, que tem uma atuação muito forte
né, no campo universitário, e aí sobre a questão da fragmentação que tu colocou no início, né? Bacharel, licenciatura, essa relação de colocar trabalhador contra trabalhador, né? E agora denunciar também a tentativa de entrada nas escolas a partir dessa lei da 2486, né? O que é mais bizarro ainda, porque professor já tem as suas regulamentações específicas, né? Nenhum outro professor precisa de registro no conselho, né? Porque você tem a autonomia ali da formação universitária, você tem a legislação pelo MEC, CNE, Conselho Nacional de Educação, né? Pelas secretarias estaduais e municipais que já regulamentam a atividade docente, né? Então, você quer colocar mais um instrumento de regulamentação, o que fere inclusive a isonomia, né? Porque existem editais de concurso público já obrigando o professor a ter CREF na apresentação para posse. Isso, novamente, mostra o quanto que é ardiloso, né, as relações políticas entre esse sistema empresarial e as relações públicas, né? A gente vê, né? Já dizia né, o nosso colega Barbudo, Marx, que o Estado é o comitê da burguesia, né? É o comitê dos empresários. Então é isso, né? A prefeitura do Rio, por exemplo, obrigar o professor a já entrar na sua rede registrado no CREF, é obviamente interesse do CREF, né? Obviamente interesse desses caras. Então aqui no Rio a gente tem vários deputados e vereadores, etc., que atuam para colocar nos editais a obrigatoriedade, enquanto todos os outros professores não precisam disso, né? E é isso, a gente já regulamentado por um monte de legislação, ainda tem que... É isso, muito complicado. E entender essa relação financeira do CREF, porque quando eles vieram com aquele batalhaço na pandemia de vamos tornar as academias serviço essencial, porque a saúde, a atividade física protege da Covid, veio toda aquele patético, com aquelas fotos de Bolsonaro em todo, no CREF 4, que é da São Paulo, etc. Eu fiquei bastante indignada, falei bastante sobre isso. Enfim, se a atividade física e o exercício em si são realmente de importância para a saúde no geral, por que a academia é, mas eles nunca questionaram a volta da aula, por exemplo. Eu não estou questionando se era para voltar a aula, se não era isso. Por que as aulas de educação... Eu não vejo o CREF debater a importância da aula de educação física na escola com o mesmo furor que ele debate a necessidade da academia ser serviço essencial. E não é porque o professor de educação física, porque aí tinham vários lá, é mesmo, porque a gente vai ficar sem trabalho. Querido, ele não está pensando em você, ele está pensando que a academia dele está ficando sem está fechada. Prova máxima que eram os donos da academia que estavam lá entrando com essa proposta. Então, eles nunca se preocuparam com a saúde da população, nunca foi essa a preocupação do CREF. Nunca foi defender o profissional de educação para que ele receba de forma digna, para que ele tenha condições de trabalho. Nunca foi. Então a gente vai perceber, a gente vai prestar atenção nos atos que eles vão fazendo aos poucos. A preocupação deles é apenas com eles e só. Por isso que é interessante que cada vez mais tenha que pagar para eles. Perfeito. Não, é isso assim, né? Tipo, o professor de educação física das academias ficou desesperado no momento de pandemia. É legítimo isso? Mas sabe por quê? Porque a gente não tem regulamentação do trabalho. Não é porque a gente tem regulamentação da profissão. Porque a gente não tem, por exemplo, a garantia, né, de ter o salário ali sem ter que trabalhar. Que, no caso, é o que deveria acontecer no momento da pandemia, né? No momento grave de saúde para toda a população. A gente não tem regulamentação do trabalho. E a gente tem cada vez mais professores empreendedores, que, na verdade, são professores precarizados, né? Sem os direitos garantidos, né? Então, nesse sentido, a regulamentação do trabalho é o que faltou na época da pandemia. E aí vem o CREF dar a solução mágica, que é o quê? Colocar os professores na fila do abate para garantir o lucro de Edgar Corona, que foi investigado na CPI aí das fake news, né? Financiador de fake news do Bolsonaro. A gente vai começando a ter essas relações com o FEF, Sistema, né, de Indústria Fitness e o governo federal, né? E assim, é porque é isso, eles não estão interessados em debate sério, né? Porque colocam lá a academia como atividade essencial, né, da pandemia. Gente, qual é o percentual da população brasileira que frequenta academia?
Pois é isso aí. É isso aí, em torno de 5, 6%, segundo o Diagnóstico Nacional lá do Esporte, né? Isso aí. É atividade essencial a academia? Sem acesso à academia? Que E atividade eles, essencial é essa? e eles não têm uma. É outra coisa. A atividade física é essencial. Eu não vejo também o CREF debater local de atividade física público, criação de locais de prática de atividade física e exercício em comunidades, locais mais afastados. Não tem, tem. Você não tem, a gente não tem mais agora com todo esse boom imobiliário, não tem nem mais campão de futebol. Os caras compram prédio em tudo. Então você vai perdendo praça, você vai perdendo locais de prática gratuitos de atividade física. Isso o CREF no conflito, o CONFEF e CREF, eles não vêm com esse debate. Por que eles não lutam por uma política pública de acesso a locais de prática, física, exercício e esporte para criança, para adulto, para todos? Não tem. Então a preocupação não é com a nossa saúde, é isso que eles não se preocupam com a gente, nem a gente trabalha, nem a gente cidadão. Não é essa a preocupação, nunca foi. Perfeito. E é isso, assim, como é que um sistema empresarial que tem seus interesses privados vai apontar para o direito ao lazer, para o direito às práticas corporais, para o direito ao exercício físico público? Não vai. Não vai, porque ele precisa, obviamente, hegemonizar de forma privada. E se for público, eles que vão estar gerindo a política pública e ganhando algum dinheiro do Estado, né? Isso acontece na educação também, né? Isso acontece em todos os campos que a gente vê aí a luta de classes presente, né? É muito claro em grandes grupos privados, né, de educação e também no campo do lazer, no campo do lazer e da cultura corporal. É isso, pô, se você tiver com direito, qualidade, o direito ao lazer, né, a prática corporal, né, possível, acessível para a periferia, etc., não tem Smart Fit, pô. Não tem, é isso, não tem. Não tem. Se tu tiver saúde de qualidade, posto público com enfermeiro, com médico, né, com socorrista, com todos os equipamentos, etc, etc, como deveria ser, não tem hospital privado, não tem plano de saúde. Então, nesse sentido, no nosso campo, isso também se reflete. O nosso campo faz parte da luta de classes, né? O nosso campo faz parte das relações público-privadas, do direito versus a privatização, né? Então, isso é um elemento fundamental. E aí, Camila, só puxando um debate que você fez sobre a relação entre o governo Bolsonaro, governo federal e o sistema CONFEF-CREF. A gente teve uma forte atuação de apoio do sistema CONFEF-CREF ao governo e às políticas genocidas do governo, as políticas extremamente equivocadas, né, no sentido de garantia de vida, né? A gente teve, inclusive, homenagem ao presidente vindo pelo vice-presidente do CREF 1 daqui, André Fernandes, também, pois devia estar presente, né, todo mundo lá, de mãozinha dada, e com ali, né, o presidente dando o tal do Discóbulo de Miron, que é um símbolo grego, inclusive, né, europeu, etc. Não se concebe cultura corporal para além da relação eurocentrada, né, mas enfim, esse é outro debate, mais simbólico, mais fundamental. Então deu o Discóbulo de Miron ali para um cara que se diz formado em educação física e na verdade é um cursinho qualquer lá dentro das Forças Armadas que não chancela enquanto professor, né? Então, mas o CREF deu o honoris causa para ele, o CREF 4 deu até o diplominha lá na quadrinha. Perfeito. Aí para o trabalhador que está lá se ferrando, né, que atrasou a anuidade, eles colocam na dívida ativa e bloqueiam o banco. Né? Agora, para o presidente que se diz formado, blá, blá, sem um reconhecimento real da atuação ali, eles dão o Discóbulo de Miron, que na verdade, né, é desdobramento da tentativa de aprovar a PL 2486 de 2021, que foi aprovada agora, que inclusive parte do Paulo Guedes, né, como uma proposição do Executivo. Que esse era o problema da 969698, que estava sofrendo, que a 98 é da regulamentação lá do 1º de setembro, blá, blá, e que durante todos esses anos foi legal, porque ela estava sofrendo uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, no Supremo Tribunal Federal, estava perdendo, o CREF estava perdendo, né, já, se eu não me engano, eu posso dar uma olhada, mas se eu não me engano já estava 3-0. O Gilmar Mendes pediu vista do processo para atrasar isso, né? E aí eles conseguiram se articular ali com o governo Bolsonaro para aprovar 3486 antes do julgamento da ADI, que ia colocar o CREF em inconstitucionalidade. Por quê? Porque lá em 9696, lá em 98, né, nessa lei, foi uma proposição da Câmara. E isso, né,
constitucionalmente não pode, por possibilidades de vício, etc, etc. Precisa, para propor a criação de conselho, né, de autarquia federal, precisa ser do executivo, do governo federal. E aí, enfim, para manobrar aquela velocidade de lucrar em cima do trabalho, de explorar, né, os professores e professoras, eles foram às pressas ali, de forma incompetente, e criaram a 9666, que em 2005, pela 3428, a ADI, a Ação Direta de Constitucionalidade, sofre e foi julgado agora no ano passado. E aí, né, nesse momento que eles viram que ia perder a ADI, eles começam a dar o braço direito, né, claro, direito, para o Bolsonaro, para poder fazer aí essa lei nova 2486 de 2021, né, que foi vindo lá do Paulo Guedes. Então teve esse prêmio, e esse prêmio, Camila, é um dos bagulhos mais bizarros, porque foi no auge da pandemia, foi na fase roxa, vermelha da pandemia. Eu posso pegar aqui, estou com o computador aqui na frente, rapidamente eu pego aqui a data, quer ver? Prêmio Bolsonaro CREF. Se a gente jogar isso aí, a gente vai achar a data rapidamente e a gente vê aí o número de mortes naquela época. Nesse momento também é bom lembrar o seguinte, que o sistema CONFEF-CREF deu a mão para aquela política do governo de colocar os profissionais da saúde, e aí é isso, né? Aquele fetiche do jaleco branco, né? Na linha de frente da pandemia para atender, para não sei o quê, né? Enfim, foi até do Manteiga, se eu não me engano, né? Essa política, que é o Brasil conta comigo, alguma coisa assim. O CREF escreveu uma carta convocando os professores para o abate, né? Sim, recebi. Assinado pelo Jorge Stanhilber, que é um presidente vitalício do sistema CONFEF-CREF, né? Ele, assinando lá que isso aí tinha que ter, né, nacionalismo, né, o patriotismo, né, jogar os trabalhadores para a fila do abate, queria saber se o Edgar Corona ia ficar lá, né? O nome, inclusive, é sugestivo, né? Edgar Corona. E aí o prêmio, né, foi nesse momento, junto com todas essas ações do CONFEF-CREF apoiando o governo federal. Obviamente, André Fernandes, que se diz da saúde, né, e aquela galera toda lá do sistema CONFEF-CREF sem máscara, né? Naquela festa maravilhosa ali da democracia. Então, é isso. E tem também tem ações do conselho que eles muito mal e porcamente. É só a gente prestar atenção no que eles postam e no que eles fazem. Eu não tô de rede social aqui, não tô falando de presta atenção no que eles postam e no que eles fazem. Não condiz. E a gente vai perceber, mais a fundo, a Smart Fit quer fazer um curso de educação física. Então, ela quer, junto com uma empresa de educação à distância, montar um curso de educação física em que todos os estudantes vão fazer estágio na Smart Fit e dali eles vão sair para o mercado de trabalho. Isso é a treva, não sei o que é. Se você tem, né, será mesmo que eles estão interessados na saúde da população? Eu vejo os profissionais lá, são os que fazem questão de balançar a bandeirinha do PF, comentando nesse tipo de postagem, nesse tipo de notícia. Você falou, mas vocês não estão entendendo nada, né? Vocês não estão entendendo nem onde vocês estão, nem o que vocês fazem, vocês não entendem nada. E vai vendo que as pessoas estão cada vez mais distantes desse debate. Elas querem ser cada vez mais empreendedoras, elas querem cada vez mais captar clientes, que é outro ódio que eu tenho, de chamar aluno de... Né? Então, o importante é que você tenha mais clientes para você ter mais dinheiro. E aí você vai vendendo propostas que são absurdas e bizarras e que não estão aí com a saúde, desde que você tenha o seu dinheiro. Você está fazendo exatamente o que eles estão fazendo. A gente se perdeu no campo. A educação física se perdeu. Os profissionais viraram profissionais de verdade que se apropriam do discurso de saúde para tratar estética, porque é só isso que eles fazem, é moldar corpos, é transformar corpo em padrões de modelos socialmente aceitos e hipervalorizados. A gente perdeu tudo, a gente perdeu o ensino, a gente perdeu a parte da educação, a gente perdeu a parte da formação, a gente perdeu. Desde a nossa formação até o que a gente passa para frente. Perfeito, Camila. Então, pois é, assim, tipo, o debate pedagógico, né, na nossa formação,
a ausência dele é uma forma de precarização. E essa questão que tu fala da Smart Fit, formar profissionais, né, aquele negócio lá tudo, tu acha que vai ter um debate sobre a crítica superadora, a crítica emancipatória, né? É isso, as perspectivas críticas, culturais, etc. da educação? Não vai. Porque sequer é apropriado. Vai debater ali né, o beabá do marketing, etc, etc. Né? Formar profissionais a partir da mão de obra barata. É isso, com celeridade para o mercado, né? Com divisão, bacharel e licenciatura, que aí a gente, né, se degladia, diminui a hora-aula, né, liberaliza a nossa atuação, diminui, obviamente, o nosso custo. O trabalhador agora precisa, obviamente, né, dar conta do próprio custo de trabalho, porque a regulamentação do trabalho não acontece. Né? Então, é isso, assim. Qual é a perspectiva político-pedagógica de formação de professores de uma Smart Fit? É isso. É assumir a mão de obra barata. Eles mesmos fabricarem a mão de obra barata. É isso, né? Então, traz aí um apontamento fundamental. E está articulado diretamente no sistema Confef-CREF, que teve forte atuação também das universidades privadas no momento de separação da licenciatura e do bacharel, né? Porque é óbvio, quando você tem 2 cursos, você dificulta, obviamente, a saída, né, de forma ampla no mercado de trabalho, a licenciatura ampliada, né, e o cara precisa ficar mais tempo para poder complementar, obviamente, isso é mais mensalidade, é mais isenção de imposto, é mais repasse de verba pública, como a gente teve aí em alguns programas recentes. Então, mostra pra gente aí quais são os interesses articulados diretamente ao mundo do trabalho e da educação física. Agora, Camila, eu peguei aqui, né, a data exata do prêmio de Escóbulo de Miron para um cara que não é formado em educação física e premiado por um sistema que se diz policialesco, né? 2/9/2020, uma fase importante da pandemia, né? Um governo extremamente equivocado nas políticas de saúde, né? Questionando o uso de máscara, né? Com esquemas de superfaturamento de vacina, etc, etc, já pipocando nesse momento aí, e o sistema Confef-CREF foi lá homenagear, né? Se dizendo ser do campo da saúde. Então, 2/9/2020, se jogar aí, ó, Bolsonaro recebe de Escóbulo de Miron, tá no site do próprio CREF, né? Então, vai mostrar um pouquinho pra gente esses elementos aí que são fundamentais. E aí, assim, tipo, coloca uma pergunta. Pela criação do sistema Confef-CREF, vocês, professores e professoras, acham que de fato valorizou a nossa profissão? Valorizou a nossa atuação? Não valorizou. A regulamentação da profissão não valoriza. A regulamentação da profissão articula-se a um projeto de mundo do trabalho informal, o que valoriza a regulamentação do trabalho, como o pessoal da enfermagem está fazendo agora. Vocês devem estar acompanhando, né? Um piso salarial da enfermagem. É para isso que a gente tem que lutar, pelo um piso salarial digno, decente para os professores e professoras, pela garantia de direitos dos professores e professoras de educação física, né? Pelo direito a férias, a 13º, a ter a possibilidade de condição digna de vida, de existência de relação de trabalho. Então, acho que é isso, assim, fazer essa diferenciação entre regulamentação da profissão e do trabalho, que não é feito nas nossas graduações, por exemplo, né? É difícil, a gente tem que fazer e que bom que a gente tem esse espaço para isso. Sim, é importante, porque, por exemplo, a gente vai trabalhar em academia, gente, uma Smart Fit hoje não paga R$1.000. E aí você trabalha 6 dias na semana, você tem uma folga, a academia no dia 1º de janeiro, no dia 25 de dezembro, todos os outros dias ela está aberta. Então você tem ali, mas você tem o 13º, você teria férias, você tem os seus direitos CLT dentro da academia. Só que o que a gente recebe para trabalhar na academia não dá conta das contas. Então a gente trabalha um período na academia, todo o restante, ou a gente trabalha em outras, ou a gente vai dar aula particular para complementar a renda. Quando a gente percebe que dando aula particular a gente recebe mais do que trabalhando na academia, a gente sai com um pouco de direito que a gente tem da CLT para ter direito nenhum, para a gente ganhar mais e fechar as contas. E aí a gente tem o favor de ficar doente. A gente não pode se machucar, a gente não pode nada, porque se a gente não trabalha, a gente não recebe. E aí a gente vai entrando nisso e não sai nunca mais. Se eu não volto para onde eu tenho o mínimo de direito, porque eu recebo muito pouco e aí eu trabalho infinitamente mais. Mas aqui eu trabalho um pouco menos, eu não tenho direito nenhum. Absolutamente. E ficou tão valorizado
né? De quanto maior a sua aula, melhor profissional você é, mais competente você é, mais igual você é. Que a gente não luta mais pelo básico. O profissional de educação física que balança a bandeira de profissional, que ele é profissional, ele trabalha na academia, ele sequer entende que essa luta é muito necessária. Porque a gente está refém disso. A gente não pode nada, a gente pode nada. Eu vou fazer uma cirurgia agora para tirar a vesícula, já dá desespero. Você fala, cara, eu vou ficar sem dar aula, eu vou ficar sem receber. Tá erradíssimo a gente pensar dessa forma. A gente tem um piso de hora-aula de São Paulo, e que cada estado tem o seu piso, aí de acordo com o sindicato. R$ 20 a hora-aula. Gente, R$ 20 não paga no CREF, que a gente paga 300 e tralalá todo mês. Se você for parcelar, sai R$ 600. Então, a gente precisa entrar nisso. A gente precisa debater isso amplamente, porque isso vai ficando todo mascarado em várias outras coisas, e os profissionais só se enchem de porque é academia, inclusive fazendo com que as pessoas acreditem que a academia é o único lugar que você necessita. E que não é. Gente, não é. Aliás, não façam, não paguem. Se você está pagando e não vai, já para de pagar, cansa de falar. Tem milhares de outras formas da gente se movimentar e se exercitar. E eles fazem questão de colocar isso na nossa cabeça como população, de que a academia é o lugar para você ir exercitar. Óbvio que é para eles continuarem ganhando muito dinheiro. E a gente precisa sair disso. Não é. Seja, realmente facilite muito a sua vida, mas vai procurar totalmente outras coisas. Então tem muito debate que a gente precisa trazer, e por isso que eu queria muito que você viesse, para ter muito mais propriedade para falar de tudo isso, para a gente realmente pensar nessa área que a gente faz. É óbvio que a gente precisa pagar contas, é óbvio que a gente precisa trabalhar, mas não dá só para a gente olhar para o nosso umbigo. Eu dou aula particular, então tá tudo bem, a área da escola não me interessa, se os professores vão pagar não me interessa. Interessa sim, porque a gente deveria se unir, a gente cada vez mais segregado, isso é muito ruim. Perfeito. E Camila, assim, tipo, dentro daqueles conselheiros em que eu citei aqui do CREF 1, por exemplo, o como falta, e aí eu acho que falta pela relação informal mesmo de trabalho, porque a gente está numa lógica empreendedorística, né? Vamos usar esse termo porque é mentiroso, né? De que a gente é empresa ambulante, né? A gente é empresa ambulante, se a gente é empresa ambulante, a gente está competindo com outro. Se a gente está competindo com outro, o outro é meu inimigo, né? Então, a gente não consegue ter o mínimo de consciência de classe e organização, por exemplo, para ter um sindicato de fato que lute pela regulamentação do trabalho. E aí o que acontece? Né? O cara que ganha uma hora-aula, que é a exceção da exceção, hora-aula lá do cara, R$ 200, que dá personal pro artista, né? Se coloca como grande exemplo. Não, então, porque tu tá ganhando R$ 5, pô, R$ 20, 30. É porque tu, tá mal no marketing, né? Porque tu não sei o quê, porque tu não estuda, tu é vagabundo, né? É isso, assim. Então é uma lógica muito perversa de colocar trabalhador contra trabalhador. E é essa lógica que lá em 98 começa a se difundir, que é a lógica neoliberal. Né? O COFEF-CREF, os últimos e-mails todos deles foram de cursos de marketing e empreendedorismo. E também vale lembrar da aula homem branco. É isso, né? Quem dá aula do CREF, quem dá lá do conselho é isso. Então, gente, é isso. E as pessoas falam, porque eu sou uma pessoa que eu compartilho muito de outros profissionais de educação física, de outros professores, eu compartilho o trabalho, eu compartilho o post, porque eu acho que a gente precisa dessa união. E eu quero, quando eu vejo alguém que tem ali o mesmo tipo de pensamento que eu trago, né? Vem aqui, vamos nos abraçar e nos unir. E as pessoas acham bizarro, falam, nossa, você compartilha da aula da outra professora, porque ninguém é obrigado a gostar da minha. A gente precisa difundir, a gente precisa se unir de verdade, porque a gente está realmente nessa que você falou. Eu não posso falar de você, porque se você dá aula, o meu aluno vai querer ter aula com você. Então, a gente é automaticamente concorrente, não deveria ser, a gente deveria ser todo mundo. Realmente, a gente não tem classe. A gente tem conselho de classe e a gente não tem de classe. Perfeito. Exato. E é isso, assim, né? Por exemplo, o como que tudo está dominado e é muito bem articulado dentro do sistema empresarial do CONFEF-CREF.
É isso, assim, um dos conselheiros do CREF1 aqui é o presidente de um falso sindicato dos profissionais de educação física. Então, quer dizer, é isso, né? O coletivo que poderia colocar o dedo na cara do sistema Confef-Cref, dizer quais são os interesses reais deles, interesses lucrativos da indústria fitness, de exploração do trabalhador, é também dominado por eles. E isso está sem vergonha nenhuma no próprio site do sistema Confef-Cref, né? Dentro dos conselheiros, assim, presidente do sindicato. Cara, que presidente do sindicato que é conselheiro ao mesmo tempo do conselho profissional que está articulado diretamente à organização empresarial do campo, assim. É isso. É óbvio que isso é uma forma, né, de passividade, né? E é Diego Gonçalves Marques, presidente do Sindicato dos Profissionais de Educação Física aqui no Rio, assim. Então, é um processo, né, bastante profundo, né, de articulação mesmo para despolitizar, para colocar a gente contra nós mesmos, né, para dificultar a nossa luta. E aí, Camila, é isso. Eu acho que a gente precisa ter esses espaços de organização, a gente precisa ter esses espaços de difusão dos nossos debates críticos, né, e de entender como que o nosso mundo do trabalho está articulado a um projeto neoliberal hoje, né, fundamental. E nesse sentido, fazer o combate mesmo, né, de cara, né, colocando peito e fazendo com que a gente faça isso de forma coletiva, né, não individual. Acho que é por isso que faz parte desse processo de divulgação que você faz aí com excelência. Eu sou muito empolgada. A gente quer tacar fogo no creta, tem motivo, né? A gente não pode chegar tacando fogo assim. A gente precisa tacar fogo com motivo. A gente precisa chegar lá com uma faixa informando por que a gente está tacando fogo. Mas a gente vai caminhando aqui, né, para o final, mas eu queria. Primeiro, eu queria que a gente deixasse, que já depois você me mandasse todas essas referências que você tem. Eu coloco no link, deixo lá na bio, faz uma divulgação disso, porque eu tenho até tido umas discussões semelhantes, né? Isso, não tanto com essa profundidade, que a gente nem tem esse material para dar esse debate com outros professores que eu tenho mais contato, e a gente sente falta disso mesmo, da gente se articular para trazer esse debate, para aumentar a quantidade de pessoas que luta e entra para esse embate, para que a gente consiga melhorar, porque é a nossa condição de trabalho. É a nossa profissão, é a nossa área, é o nosso trabalho que está sendo jogado para escanteio apenas com interesses econômicos de uma parcela da população que é deste tamanho. E a gente precisa parar de defender. A gente precisa se alimentar desse material para a gente poder ter base para discutir essas coisas entre outras pessoas que vão chegando até nós, outros professores estão recém-formados, ou são mais antigos e nem chegaram nesse debate, já passaram direto para essa profissionalização sem nem entender muito bem o que estava acontecendo. Então, acho muito importante, eu mais uma vez agradeço muito por você ter disponibilizado aqui com a gente. Eu vi aqui uma galera que me segue aqui, das nutricionistas também estavam aqui, porque não é só a gente educação física, tudo faz parte. A nutrição está muito ligada com a gente. Então, a gente precisa lutar por tudo isso. E a galera da educação física precisa se unir mais. A gente não é corrente. A gente faz parte da mesma classe de trabalho, faz parte da mesma área de trabalho, precisa se unir. E quanto mais unido a gente for, mais a gente vai entendendo tudo isso, não está nem um pouco interessado na nossa oportunidade de trabalho, na nossa saúde, na saúde da população. Não é esse o interesse. Dá para que esse seja. Então, acho que a gente abre espaço para isso, e já falei aqui que isso vai virar, a gente vou colocar no podcast, vai entrar lá como áudio, que aí fica mais fácil da gente difundir, e a gente vai trazer esses materiais também que a gente coloca como indicação para a galera ter acesso, para a gente trazer esse debate. E sigam Emanuel, e entrem lá no perfil dele, clica naquele bonequinho mais, lá tem vários perfis para vocês seguirem, que são muito legais. A gente vai se apropriando desse debate, porque precisa se apropriar disso para a gente mudar o cenário que está hoje, o cenário da educação hoje é absolutamente desolador. Perfeito, Camila. E assim, só para divulgar também, a gente fez uma ação, como você falou lá no início, no dia 1º de setembro, né, que é uma data de luta para a gente, que a gente espera que fique na lembrança, né, com a não existência do sistema Confef-Cref, né? Então, o dia 1º de setembro a gente foi na sede do CREF1
aqui na Tijuca, no Rio de Janeiro, né? Fizemos uma panfletagem com a população, passamos em algumas academias com caixa de som, dialogamos com os alunos que estavam entrando e saindo, né? Dialogamos com os trabalhadores, professores e professoras, né? Então, que a gente consiga tentar nacionalizar, obviamente, de forma organizada essa ação, né? Uma coisa importante que acho que faz parte da gente poder desmistificar a farsa, né, desse dia 1º de setembro. Assim. Então, a gente teve essa ação que eu acho que é importante da gente divulgar também. No mais, Camila, obrigado pelo convite. Estou sempre disposto aqui a gente fazer um debate, né? Um debate epistemológico, um debate no mundo do trabalho, no nosso campo. Acho que é fundamental e isso aqui é um dos passos centrais para isso. Nas redes, né? Também, sobretudo, né? Nas ruas, né? E em outros espaços aí, tá bom? Beleza? Maravilhoso. Muito, muito, muito obrigada. Que a gente possa realmente se encontrar de novo e articular mais debates com mais pessoas para a gente trazer essa discussão para outros profissionais, em outros meios de divulgação. Já estou avisando que te convocarei para isso. Tenho muita vontade não só de aprender, mas de que chegue mesmo para mais pessoas. A gente sente muita falta de acesso a essas informações. Elas são, inclusive, difíceis de chegar para então, que a gente possa difundir isso mesmo, possa se unir mais, possa se reunir mais para trazer esse debate mais, para a gente ter mais voz, deixar isso cada vez mais alto, para que a gente possa realmente abrir a mente da galera, para elas saírem desse quadradinho que a gente ia desde a faculdade, para a gente ampliar esse campo de visão e entender tudo o que está acontecendo para poder lutar contra. Obrigada, muito obrigada. E a gente vai, vou colocar aí no podcast, a live vai ficar salva aqui para quem quiser ver depois. Vou tentar colocar no YouTube essa proeza. E a gente espera que tenha outros encontros aí, vou te convocar, se a gente puder. Sigam todo esse pessoal, eles citou aqui alguns perfis, tinha gente aqui na live, siga todo mundo e vamos nos apropriando desse debate aí. Obrigado, Camila. Obrigada. Um beijo, pessoal. Obrigada, gente. Obrigado. Valeu. Obrigada. Leite.